Boa noite, gente. Tem gente que é novata? Tem, né? O nome de vocês? Lígia? Clíndia? Antônio. Boa noite para vocês, para todo mundo. Eu sou Camila, sou professora de Biologia, né? E a gente hoje vai fazer um pouco diferente do que a gente fez da última vez. A gente está seguindo, né, as aulas do módulo. Então, a gente já fez a aula de introdução à ecologia, né, que são os conceitos básicos de ecologia. Boa noite para quem está em casa também. São os conceitos básicos de ecologia, e a gente falou das pirâmides ecológicas, e falamos também sobre os ciclos biogeoquímicos. E aí, hoje, eu tinha conversado com o Samuel para a gente tentar fazer uma retomada, assim, do retorno à introdução à biologia. Como eu não sei exatamente como é que está assim, a lembrança de vocês sobre os conceitos básicos de biologia, a gente tentar retornar um pouco para relembrar alguns conceitos básicos, né, tipo tipos de células, reinos da natureza, modos de alimentação, metabolismo, de forma bem genérica, porque esses conteúdos todos vão aparecer nos módulos seguintes. Mas para a gente tentar mais ou menos assim nivelar. Esse aqui é o ponto de partida da biologia, para que a gente possa avançar nos conteúdos que a gente vai tratar no decorrer do ano, tá? E aí eu trouxe para vocês, eu pedi para ele imprimir um PD de 16 questões, com conteúdos básicos, que são conteúdos de vestibular também, vez por outra cai, né? E aí a gente tentar aí ver como é que vocês estão de memória, tá? Todo mundo pegou esse material? Pronto. E aí, na semana seguinte, a gente retorna o nosso módulo 1, e aí vamos falar um pouco sobre o próximo tema são as relações ecológicas, também, que é um tema que alguns vestibulares gostam bastante, né? Por outro também, a gente encontra as questões dessas. Eu fiz um material teórico, vocês também vão receber, que é os conceitos básicos, assim, bem delimitados, com as imagenzinhas, para sempre que, eu esqueci qual é a diferença de um procarionte para um eucarionte. Eu vou lá no material e vejo, porque, querendo ou não, biologia é muito conceitual. Né? Por mais que você aprenda resolvendo questões, porque aí você vai memorizando alguns desses conceitos, você precisa ter esses conceitos relativamente estabelecidos na sua cabeça. E aí, quando a gente estabelece, fica mais fácil de associar quando vai resolver uma questão. Tá? Então, esse é o objetivo geral da nossa aula de hoje. Na semana que vem, na terça, a gente retoma o nosso módulo com esse novo fôlego. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui só meu nome. Eu não uso a lousa toda, por questões óbvias, né? Não dá para usar a parte de cima. Eu ainda não tenho essa possibilidade. Mas vai dar certo. A gente vai usar aqui o que der. Muito bem. Bem, primeira coisa que eu coloquei no material de vocês, também vou disponibilizar para o pessoal que está online, uma diferenciação sobre os dois tipos celulares. Por quê? Porque quando a gente estabelece os dois tipos principais de células, a gente compreende como é que os organismos eles evoluíram nas suas modificações, nas suas transformações da natureza. Então, a gente começa compreendendo que existem dois tipos celulares. Vocês lembram os dois? E as principais diferenças entre eles? Eucariontes e procariontes. Qual seria a principal diferença de um ser vivo eucarionte, ou de uma célula eucarionte, para uma célula procarionte? O que é a carioteca? Engraçado que... é o envoltório nuclear, né? Em biologia tem essa coisa curiosa, a gente aprende muitos conceitos, mas às vezes a gente tem dificuldade de estabelecer o que significa, né? Mas a gente sabe, mas não sabe, né? Mais ou menos por aí. Tudo bem. Pensando evolutivamente, o que nós temos? Quando os primeiros seres vivos surgiram, isso há 3 bilhões de anos, né? 3,6 bilhões de anos, eles eram muito simples. Então, eles vieram da matéria inorgânica, que é a partir das reações químicas da natureza, se desenvolveram os primeiros tipos celulares, e esses primeiros tipos celulares eram basicamente uma camada protetora, que hoje a gente chama de membrana plasmática, e um material genético, que a principal característica do material genético
é a capacidade de reproduzir-se, ou seja, de produzir um novo material genético. Isso é a base da vida. É um ser vivo, um indivíduo que tem capacidade de gerar novos indivíduos. Sem isso, a gente não teria vida. Então, os seres procariontes, eles são basicamente não, né? Que eles são bem complexos, mas em relação aos eucariontes, eles são bem mais simples. Uma membrana protetora, membrana plasmática, e um material genético, DNA. Na natureza, hoje, nós só temos um tipo de ser vivo que apresenta uma estrutura muito simples, como essa. Qual é o reino desses seres vivos? Quem são esses seres vivos que apresentam basicamente membrana plasmática, DNA e ribossomos para produzir proteína? O reino Monera, as bactérias. Então, a primeira distinção é essa. Toda bactéria. Tá? Porque a membrana plasmática, ela é aquilo que vai separar o conteúdo interno do conteúdo externo. Nem toda bactéria vai ter parede celular, que é o que vem após a membrana. A grande maioria delas tem. Mas alguns grupos podem não apresentar parede. Mas membrana é uma característica primordial de qualquer ser vivo. Certo? Por isso que, por exemplo, as bactérias, os vírus não têm membrana. Eles têm uma capa proteica. Mas membrana plasmática, tal qual a gente conhece, que é de fosfolipídios, ou seja, gordura e fosfato, só os seres vivos, né, do reino Monera, fungo, protista, animalia e plantae, apresentam. No curso da evolução, né, da transformação desses seres vivos, essa célula se complexificou. Então, ela ganhou outras estruturas que na bactéria, no reino Monera, não existiam. Que estruturas são essas? O que, que vai aparecer de novidade numa célula eucarionte em relação a uma célula procarionte? Vocês arriscariam algum tipo de estrutura que a eucarionte tem, que a procarionte não tem? As organelas. O que é uma organela? Se você fosse conceituar. É um órgãozinho, né? É um pequeno órgão, ou seja, uma pequena estrutura dentro da célula que especifica uma função. Então, se na bactéria eu tenho basicamente uma membrana plasmática, algumas delas uma parede externa, a grande maioria delas, ribossomos, que são pequenas estruturas celulares para a produção de proteína, e DNA, nas células eucariontes, eu vou apresentar organelas, sejam elas com membrana, ou seja, também contornadas por esse mesmo material que contorna, que forma a membrana plasmática, sejam organelas não membranosas. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Agora, como isso aconteceu? A teoria hoje mais aceita para isso é que nesse processo de desenvolvimento celular, essa membrana plasmática externa, que é feita de fosfolipídio, ela se invaginou, ou seja, ela invadiu a célula. Quando ela invadiu essa célula, ela começou a constituir espaços específicos dentro dessa célula. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um DNA, uma célula eucarionte, e esse DNA, ele é contornado pela famosa carioteca, ou envoltório nuclear. Hoje a gente quase não chama de carioteca, é um nome meio sem graça, né? Envoltório nuclear, que é muito chique, né? Envoltório nuclear. Ele tem um envoltório nuclear. E contínuo com esse envoltório nuclear, a gente tem uma organelazinha que é assim, ó, toda feita de bolsa. Vocês sabem o nome dela? Tem o complexo de Golgi. E além do complexo de Golgi? Vocês lembram? Retículo endoplasmático. Liso e granuloso. Contínuo com o retículo endoplasmático, nós temos o complexo de Golgi. Ele se desprende geralmente, mas ele é quase um contínuo com o retículo endoplasmático. Pode ser liso ou granuloso. A diferença de um para o outro é a presença de ribossomos presos nele. Esse material todo são organelas, são pequenos órgãos da célula membranosos, que têm a mesma composição da membrana plasmática. Por isso que a gente acha que é uma invaginação dela.
Ela invadiu o interior da célula, ela se complexificou e ela se transformou em estruturas internas da célula. Daí vem o nome procarionte e eucarionte. Pró quer dizer antes. Antes da existência da carioteca. Eu quer dizer verdadeiro. Ou seja, célula que de verdade tem carioteca. Tem envoltório nuclear. Certo? Então, daí vem essa separação. O que geralmente se confunde, né? Quando a gente está iniciando esse conjunto de conceitos. É compreender quais são os reinos, quais são os seres vivos que apresentam esse tipo celular e que apresentam esse tipo celular. Lembrando, procarionte, apenas as bactérias. Apenas seres unicelulares. Bactérias. Eucariontes eu encontro em qualquer outro reino. Protista, que são as algas e os protozoários. Fungi, que são os fungos, né, os cogumelos, leveduras. Animalia, que aí tem uma diversidade de seres vivos, né, animais. E plantae, são as plantas. Todos eles têm um modelo celular eucarionte, enquanto que o procarionte são as bactérias. Tranquilo? Então, esse é um dos conceitos que vocês vão já receber no papelzinho, essa separação, esse modo evolutivo em que esses dois seres vivos eles se apresentam, né? Esses dois tipos celulares apresentam. Não vai ter tantos detalhes, vai ter um alinhamento geral, mas vem daí essa história evolutiva. Bem, conhecendo os dois tipos celulares, o outro conceito que é importante a gente lembrar em biologia, quando a gente vai fazer qualquer tipo de exercício, é a diferença de um ser vivo perdão, já foi, né? Um ser vivo heterotrófico e um ser vivo autotrófico. Parece óbvio, né? Assim, quando a gente está acostumado. Mas ainda assim tem uma coisa que geralmente as pessoas esquecem quando fala de heterotrofia e autotrofia. Qual a diferença de um ser vivo heterotrófico para um ser vivo autotrófico? Alguém arriscaria? Pronto, oh, meu Deus, que bobo, exatamente. Muito bem. Mas, né, como é que seria esse processo de produção desse próprio alimento? Isso que é, muitas vezes, esquecido quando a gente trabalha com isso. Bem, genericamente, como vocês disseram, heterotrofia, hetero quer dizer diferente. Então, são seres vivos que não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Se a gente pensar isso a nível celular, não só, o animalzinho come a planta, come o outro animalzinho, tudo bem. Mas o que significa isso a nível celular? O que significa dizer que um ser vivo não tem capacidade de produzir seu próprio alimento? O que acontece, então, nas células desses seres vivos para que eles possam produzir sua própria energia celular? O que eles têm que eles conseguem fazer isso? Heterotrófico. O que um ser heterotrófico tem na sua célula que lhe garante o processo de produção de energia? Porque o alimento serve para produzir energia, no final das contas, né? O que ele tem lá? Vamos lá, então. Mitocôndria. Pronto. Vou botar aqui só um esquemazinho bem básico do resto da célula, que a gente já falou aqui. Nós não vamos falar das organelas todas agora, porque não tem necessidade. A gente vai falar depois, quando a gente falar de citologia especificamente. Mas, para compreender a heterotrofia, que é um conceito básico para a biologia, até para estudar as relações ecológicas, para estudar a ecologia, dentro das células eucariontes, qualquer célula eucarionte, procarionte é outra babada, outra história. Mas dentro das células eucariontes, nós temos uma organela denominada mitocôndria. A mitocôndria, acredita-se que um dia, num passado longínquo, ela era uma bactéria que foi englobada, houve uma tentativa de se alimentar desse material, dessa mitocôndria, dessa bactéria, portanto. Só que percebeu-se, a célula maior que a englobou, que era mais vantajoso mantê-la viva dentro do seu corpo, do seu organismo, e ela produzindo energia. Então, a função da mitocôndria é a produção de energia.
Basicamente, o que a mitocôndria utiliza para produzir energia? Ela vai utilizar alimento, geralmente carboidrato. Vou fazer um genericamente aqui, uma glicose. Então, ela utiliza o alimento e utiliza o oxigênio. E nesse processo, ela vai produzir ATP, que é energia celular, CO2, que é gás carbônico, e H2O, que é água. Então, percebam, ela é dependente de alguém que produza a glicose para ela e que produza o oxigênio para ela. Então, essa é a característica da mitocôndria. Ela utiliza esse material de outros seres vivos para produzir o seu ATP. O resto que vem, o gás carbônico e a água, é consequência. Para ela, tanto faz como não fez produzir. Assim, né? Não vamos ser malvados com o gás carbônico e a água. Mas o importante mesmo, assim, o que mais se produz, o que mais se interessa, é o ATP. Os seres vivos autotróficos, eles têm um a mais. Por isso que eles têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. O que os seres vivos autotróficos têm a mais? O que eles têm que o ser vivo heterotrófico não tem? Eles têm uma organela chamada cloroplasto. Isso é a diferença central. Cloroplasto é a organela capaz de produzir o alimento necessário para uma célula autotrófica. E para uma heterotrófica também, claro. Só que aí o que o cloroplasto vai usar para produzir o seu próprio alimento? Energia, né? Uma fonte de energia, que geralmente que os vegetais utilizam uma fonte luminosa. Então aqui ele usa sol. Além disso, ele vai usar CO2. Ele vai usar água. Nesse processo, ela vai produzir açúcar, vai produzir oxigênio e vai produzir água. Só que os seres autotróficos, eles são autotróficos, que auto quer dizer si mesmo, porque como eles produziram glicose, que é o açúcar, e o oxigênio, eles vão usar esses dois produtos para produzir a sua própria energia, o seu próprio ATP. E eles vão fazer isso aonde? Na mitocôndria. Então, a mitocôndria vai pegar esse material produzido pelo cloroplasto, vai produzir ATP, CO2 e água. Que, curiosamente, obrigada. Que, curiosamente, ó, CO2, água, é utilizado pelo cloroplasto. Então, todo ser vivo, às vezes a gente esquece ou suprime essa informação. Todo ser vivo autotrófico, todo ser vivo autotrófico, exceto bactérias, que são eucariontes, todo ser vivo autotrófico eucarionte, vai apresentar cloroplasto, mitocôndria. Por isso que ele tem a capacidade de se autorreproduzir, né, de se autoalimentar. Foi algum de vocês que perguntaram sobre a autopoiese no grupo? Pronto. Isso aqui é o metabolismo, certo? É o metabolismo. Mas perceba que um ser vivo autotrófico, como um vegetal, ele tem a capacidade de produzir tudo que ele precisa, né?
E ele produz, além de para ele mesmo, ele produz também para os seres heterotróficos. Então, o ser vivo vegetal, ele é autopoético, né? Porque ele tem a sua... Entendeu? Aqui é a autorreprodução no sentido de que ele produz suas próprias células, seu próprio alimento, né? Ele consegue se gerenciar. Só que no seu gerenciamento, ele também salva os outros seres vivos heterotróficos. Então, um ecossistema, ele é autopoético, porque a planta serve de alimento, de subsídio para o animal. E assim sucessivamente. Então, se eu tiro um desses, se eu tiro as plantas, o sistema deixa de ser autopoético. Ele deixa de ter a capacidade de fazer com que todo o sistema se autorreproduza e seja suficiente, autossuficiente. Beleza? É um conceito muito filosófico. Inclusive, a autopoiese não se utiliza só na biologia, né? Ele é um conceito originalmente da biologia, criado por biólogos, né? Mas que foi utilizado em vários outros sistemas, né? Jurídico, social, sociológico, enfim, muitos outros sistemas usam a lógica da autopoiese. Mas ele tem esse princípio, capacidade de autorreprodução. Tranquilo? Perguntas? Bem, então eu vou entregar para vocês esse materialzinho, e aí depois vocês dão uma lidinha nele, calma. Eu vou seguir aproveitando os conceitos que já estão aqui, para a gente continuar. Falar um pouco dos reinos. Primeiro dos metabolismo, depois dos reinos. Vou deixar vocês resolverem no finalzinho e aí eu tirar as dúvidas que surgirem no TD. Bem, depois que a gente falou, então, das células procariontes e eucariontes, dos autótrofos e heterótrofos, a gente acabou falando também dos mecanismos, né, de metabolismo celular. Vou falar só mais detalhadamente dos outros. Bem, a gente viu aqui, basicamente, que nós temos, quando a gente fala de heterotrofia e autotrofia, a gente também está falando de metabolismo celular, ou seja, da capacidade de produção de energia. A gente fala de alimento, assim, que é um termo mais corriqueiro, mais fácil de identificar. Mas o que importa mesmo para a célula é a produção de energia. Quando esse ser vivo autotrófico, ele produz energia e a fonte, né, ele produz alimento, né, por dentro, produz a glicose, por exemplo. E a fonte de energia dele, que serve para quebrar essa água e excitar esses elétrons para a geração desse carboidrato, desse oxigênio, quando essa fonte é uma fonte luminosa, a gente chama isso de fotossíntese, fotoluz. Mas nem sempre o ser vivo utiliza-se de uma fonte luminosa para fazer essa síntese, né? Mas deixa de ser foto, obviamente, que foto tem que ter a mediação da luz. Muitas vezes o ser vivo, por exemplo, várias bactérias, utilizam outra fonte. Usam elementos químicos, material químico, para excitar os elétrons, para quebrar a água, e a partir daí gerar a produção de um carboidrato. Ou seja, o mecanismo ele é muito semelhante, com algumas diferenças. Então vamos lá. Aqui, do mesmo jeito que a gente falou autotrófico, a gente já falou da fotossíntese. Luz, gás carbônico, água. Reações acontecem no cloroplasto, não vamos detalhar agora os ciclos, isso vem depois. Produção de água, glicose e oxigênio. E vai ser consumido na mitocôndria para geração de ATP. Isso é a fotossíntese. Respiração celular aeróbica. Consumo de glicose e de oxigênio, produção de ATP, CO2 e água. Respiração celular aeróbica. Por que é aeróbica? Porque tem a mediação, tem a entrada do oxigênio. A gente vai ver lá na frente, quando a gente falar de respiração celular aeróbica, todas as fases da cadeia transportadora de elétrons, ciclo de Krebs, que o oxigênio ele é fundamental para esse processo de produção de ATP em grande quantidade. Mas nem sempre ele é disponível. Nem sempre é possível utilizar esse oxigênio. Aí a gente vai ter que ter outra estratégia de produção de energia. Mas antes da gente falar da outra estratégia daqui,
Vamos falar da outra forma, da outra estratégia autotrófica. Aqui é autotrófica a partir da fotossíntese, porque entra a luz. Mas no caso de algumas bactérias, que são quimiosintetizantes, elas não vão usar a luz, elas não podem usar a luz. Então, ela basicamente é uma célula com DNA circular, a bactéria tem o DNA circular, essa é uma característica dela. Tem os ribossomos para a produção de proteína. E o processo de quimiossíntese não acontece no cloroplasto, não existe cloroplasto. Então, isso vai acontecer na membrana plasmática dessa bactéria. Então, a quimiossíntese bacteriana ou a fotossíntese bacteriana acontecem nas membranas da bactéria. Nesse caso, pode ser que entre, né, dependendo do tipo de quimiossíntese, gás carbônico, água. Só que a fonte que excita esses elétrons, que faz com que essa reação aconteça, não é uma fonte solar, é algum tipo de material químico. Enxofre, ferro, nitrogênio, depende, nitrato, enfim. Algum tipo de material químico que excita esses elétrons, leva à quimiossíntese bacteriana e leva à produção de açúcar. Pode acontecer ou não a produção de oxigênio, depende. Às vezes ela não produz, dependendo da reação, e a produção de água. Então, o que muda aqui é basicamente a fonte de excitação dos elétrons, que não é mais a luz. Aí a gente chama isso de quimiossíntese, que a gente também vai falar mais na frente quando falar desse metabolismo. Só para compreender que existem dois tipos de autotrofia. A que é mediada pela luz e a que não é mediada pela luz. Quando a bactéria é a quimiosintetizante autotrófica, esse carboidrato que ela produz, ela mesma consome, que obviamente ela não tem mitocôndria. Então ela vai consumir no seu interior mesmo. Vai usar, vai fazer um metabolismo celular, uma respiração celular, ou na sua membrana e no seu citosol. Certo? O citosol é essa região mais interna, esse pátio celular. Certo? E o outro tipo, então aqui, autotrofia. Quando a gente fala da heterotrofia, ou seja, seres incapazes de produzir seu próprio alimento, tendo a mediação, portanto, de um outro ser vivo, eu posso ser heterotrófico com respiração celular aeróbica, ou seja, consumo de oxigênio, mas eu posso ser anaeróbico, ou seja, não ser possível usar oxigênio. Seja porque o ser vivo ele não pode mesmo, ele é restrito, então ele não tem. Ele, na presença do oxigênio, ele morre. Algumas bactérias têm essa condição, elas morrem na presença do oxigênio. Seja porque não há disponibilidade do oxigênio, por algum motivo. No nosso caso, por exemplo, se a gente estiver fazendo algum tipo de treino muito intenso e a gente não tiver disponibilidade de oxigênio suficiente, a gente pode fazer fermentação lática. E aí a gente produz ácido lático no nosso músculo, que dá uma cãibra infeliz, né? Mas pode acontecer. É raro assim, né? Tipo, não é tão comum como a respiração celular, mas pode acontecer uma fermentação muscular. No caso da fermentação, basicamente, a célula ela vai consumir essa glicose e ela vai produzir esse ATP. Só que isso, e algum tipo de outra substância. Se for uma fermentação lática, ácido lático. Fermentação alcoólica, álcool etílico. Se for uma fermentação acética, o acetato. Enfim, algum tipo de material químico ela vai produzir a partir dessa respiração celular anaeróbica, dessa fermentação. É uma forma também de produção de energia. A diferença é que no caso da fermentação, esse processo não acontece na mitocôndria. Você pode ter a mitocôndria, as suas células têm mitocôndria, mas sem o oxigênio, a mitocôndria não tem função para a respiração celular anaeróbica. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo?
Então, aqui é um outro mecanismo de produção de alimento. Na natureza, como é que a gente distribui isso? Cada reino tem como característica marcante um tipo de produção de energia. As bactérias, né, o reino Monera, tanto pode ser autotrófico como heterotrófico. Então, para as bactérias, depende de cada grupo de bactérias, cada gênero, mas pode ter as duas possibilidades. No caso do reino protista, a gente tem duas divisões claras. O reino protista é meio que aquele balde que você não tem onde colocar as coisas, você coloca as coisas lá. Você colocou dois tipos de seres vivos muito diferentes, que têm características assim, absurdamente diferentes, mas que estão lá. Que são as algas e os protozoários. Algas são seres vivos heterotróficos, aliás, perdão, autotróficos. Então, a alga ela produz seu alimento a partir da fotossíntese, e o protozoário é o contrário. Ele é heterotrófico. Então, ele nunca produz seu alimento. Ele sempre precisa recorrer a uma alimentação do meio. Então, é um grupo de seres vivos que tem as duas características dentro do mesmo grupo. Reino fungi, todos os seres vivos do reino fungi são heterotróficos. Então, nenhum fungo tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Reino plantae, todas as plantas são autotróficas. Aí a perguntinha básica. E as plantas carnívoras, né? A planta carnívora, ela não come com o objetivo de adquirir alimento. O que interessa para ela é o nitrogênio, são outros sais, né? Cálcio, ferro, dependendo do tipo de base alimentar que ela tem ali insetívora. Mas não é, eu vou conseguir glicose com a alimentação, não, porque ela já produz a glicose dela. Então não é isso que ela vai buscar. É só um complemento. Ao invés dela buscar pelas raízes esse material, esse sais, esse material, ela vai buscar devorando insetinhos. Né? Ela não vai comer nenhuma vaca por aí. Pelo menos eu nunca vi uma planta carnívora gigante. E os animais, reino animalia, todos são heterotróficos. Nenhum animal. Alguns animais podem até viver associados a alguma alga, algo do tipo, mas o animal mesmo, o seu metabolismo é incapaz de produzir alimento. Nenhum animal vai ter um cloroplasto naturalmente nas suas células. Todo ser vivo é uma característica do reino animal. Beleza? Então, além disso, né, dessa condição específica, heterotrófico e autotrófico, como eu falei, procariontes, apenas o reino Monera, eucariontes, todos os outros reinos, unicelular, ou seja, formado de apenas uma célula, eu encontro reino Monera, todos os seres vivos do reino Monera. Não existe bactérias com mais de uma célula, é uma condição das bactérias. Reino protista, protozoários são unicelulares. Algumas algas são unicelulares. A alga do sushi não é, né? Se fosse, não tinha graça. Então, a alga do sushi é uma alga pluricelular, né? Então, tem algas pluri e unicelulares, protozoários unicelulares. Reino fungi, leveduras, por exemplo, unicelulares, cogumelos, pluricelulares, champignon e tudo mais, pluricelular. Tem as duas possibilidades. Plantas e animais, todos pluricelulares. Não há planta nem há animal unicelular. Beleza? Bem, então, basicamente, esses são os principais conceitos que a gente precisa lembrar, recordar, né? Que vocês já devem ter visto várias vezes, mas que é importante sempre recordar quando a gente fala de biologia. Partindo daí, a gente consegue fazer um monte de coisas. Geralmente, questões básicas. Quem for fazer o S, geralmente é uma questão assim, de um princípio básico, só para você sacar e lembrar, então já é uma questão aí facinha de resolver. Lembrando que o vírus, ele não é um ser vivo assim, né? Eu gosto muito de dizer, eu gostaria um dia de ouvir que o vírus é um ser vivo, mas ele não é. Conceitualmente para a biologia, não é porque ele não tem a estrutura básica de um ser vivo. Célula, ele não tem uma célula tal qual a gente conhece com os outros seres vivos, não tem membrana plasmática. Ele tem uma capa proteica, né, uma estrutura proteica.
Não necessariamente ele tem DNA, ele pode ser de RNA, o material genético dele pode ser RNA. Então, ele também não segue esse padrão. E ele não tem metabolismo próprio, né? Ele só vai se reproduzir, se metabolizar, produção de energia, dentro de uma célula hospedeira. Então, ele acessa essa célula por algum tipo de identidade que há entre ele e a célula, ele coloca seu material genético dentro dessa célula, e aí ele vai se replicar e se desenvolver nessa célula para produzir novos vírus e lançar esses vírus no meio. Então, esse é um grupo à parte. Eu acho que eles são muito inteligentes. Eles mereciam ter um status de vida, mas quem somos nós, né? Aceitemos os biólogos que dizem que ainda não. Perguntas? Aí, assim, né? Aí você pergunta assim, dói. Mas porque assim, quando a gente... Ah, sim, se a gente pensar evolutivamente, elas são seres mais complexos, por assim dizer, né? Evoluídos são todos iguais porque todos estão na mesma... As algas também são, é porque assim, as plantas desenvolveram uma outra história evolutiva. Então, elas chegaram para os solos, né, elas conseguiram constituir raízes, se fixaram, se complexificaram, conseguiram proteger melhor seu embrião. Então, elas foram se desenvolvendo de um outro modo. As algas seguiram um outro curso evolutivo, que foi se manter na água, né, a maioria delas, conseguir se reproduzir na água, continuar em pequeno tamanho, mas ainda assim tendo uma multiplicação. Então, eles, cada uma do seu modo, conseguiu dar conta daquilo que precisava fazer. Mas, assim, se você pensar em estrutura corporal, sim, a gente pode dizer que as plantas são mais complexas. Porque então, ela é tão complexa que o corpo dela é muito grande. Então, ela precisa produzir muito oxigênio para ela mesma usar. É diferente de uma alga, que é um ser vivo menor, e aí a quantidade de oxigênio que ela produz em relação ao que ela consome acaba sendo maior. Nessa relação produção e consumo é maior, mais, digamos, 1 para 1 na planta, na alga é sempre uma sobra. Por isso que a gente diz que a alga é o pulmão do mundo, né? O oceano é o pulmão do mundo. Por esse processo de produção em maior quantidade em relação ao consumo. E é isso. Então vamos começar a resolver o TD. Vocês querem um tempo para resolver? Vocês já tentaram? Como é que foi? Toda vez que tu chama de tia, eu ganho 10 anos na frente. Diga aí. Qual TD? O de introdução ou o outro? É esse mesmo. É esse aqui mesmo. Não, é porque tá sendo no módulo, mas é esse aqui mesmo. Pois, vocês conseguiram, vocês tentaram resolver ou não? Esse TD. Tentaram? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Além da tia ali? Tem o nome, tia? Não, eu posso dar para vocês aqui, para vocês conferirem. Mas, aliás, esse TD, ele está salvo na plataforma também, com esse mesmo nome. Então, lá, acho que se vocês resolverem por lá, na plataforma da estudo.com tem. Mas eu posso colocar aqui na lousa também o gabarito para vocês conferirem. Sim, tia, vá lá, me diga aí qual a questão que você teve dúvida. Terceira e 13ª. Tudo bem. Então, vamos lá. Aproveitar para botar aqui o gabarito para vocês também, vocês conferirem. Muito bem. Terceira, essa aqui, né? As células são unidades presentes em todos os seres vivos. Entretanto, organismos unicelulares, procariontes e eucariontes apresentam peculiaridades. Considerando o exposto, é correto afirmar: A. Todas as células vivas apresentam carioteca delimitando o núcleo? Não, né? A gente viu que as células procariontes não têm carioteca. Então, falso. B. Alguns organismos procariontes apresentam células fotossintetizantes. Ou seja, algumas bactérias são fotossintetizantes. Correto. Existem bactérias fotossintetizantes.
Cianobactérias, por exemplo. Tá? Pronto, existem sim. C. Nenhuma célula do organismo eucarionte possui lisossomo. Falso, né? Lisossomo é uma organela das células eucariontes animais e fúngicas. As plantas aqui não. D. Algumas células de organismos procariontes e eucariontes apresentam membrana plasmática. Algumas não, todas, né? É uma característica celular. Todas as células de organismos procariontes são autotróficas. Falso. Existem bactérias heterotróficas. Tranquilo? Então aí o item B. E a 13ª? 13ª, da UES. Com relação às características gerais dos seres vivos, é correto afirmar-se que A. Todas as células procarióticas e eucarióticas apresentam membrana plasmática e parede. Falso, né? Animais são células eucariontes e não têm parede celular. B. Apenas as células eucarióticas apresentam ribossomos. Falso. Todas as células, sejam elas eucariontes ou procariontes, têm ribossomos. C. A reprodução sexuada é fundamental para a variabilidade genética da espécie. Correto, né? A sexo... Pode fazer. Só que não é igual um animal, assim, né? Que não dá, né? Mas ela troca material genético com a outra. Ela pode trocar fragmentos do seu material. De um assexuado. Mas de um sexuado, não. O que ele está dizendo é o seguinte: sexuadamente gera mais variação. Tem, mas o mais certeiro é com a reprodução sexuada. Porque com certeza eu estou gerando um indivíduo 50-50. Entendeu? Um clone que é assexuado, por exemplo, tem que esperar uma mudança da natureza, uma mutação, que pode não acontecer. Então eu posso ter um idêntico, entendeu? Na sexuada, é certeza que não vai ser idêntico. Mas é aquelas crianças que nascem na cara do pai, né? Ou da mãe, mas aí é um excesso de destino. D. Somente as células procariotas possuem dupla membrana mitocondrial. Elas nem têm mitocôndria, né? Coitadas. Então, tranquilo? Então aí é a C. Alguma mais? Mais alguma? Alguém quer? Alguma outra? Ou tá tudo na paz? Décima? 10ª questão. Essa aqui a gente nem comentou, né? Mas eu vou comentar rapidamente. Que é sobre bioquímica, né? É um dos conteúdos, acho que começa do módulo 2. Na coluna da direita, são apresentados compostos de origem natural, fontes renováveis. Na da esquerda, parece uma questão de física, né? Depois você vê que é na da esquerda, o principal componente desses compostos. Associe adequadamente a coluna da direita e da esquerda. Glicídio, o que é um glicídio? Um carboidrato. Um açúcar, né? São 3 nomes para a mesma coisa. Proteínas e lipídios. Primeiro, melaço de cana. Melaço de cana, cana-de-açúcar, carboidrato, né? Cera de abelha é um lipídio, né? Que a principal característica da cera é que ela é insolúvel em água, né? Amido de milho, carboidrato, né? Um açúcar. Clara de ovo a clara é a branca, né? A branca é uma proteína. E a amarelinha é o contrário. Não, é o contrário. A branca, até eu tô confusa agora. Eu não. A branca é a proteína e a amarela é o lipídio. E a banha de porco é um lipídio. E aí ele quer que a gente diga qual a sequência correta, né? 1, 3, 1, 2, 3. Item A, né? Correto.
Eu troquei as cores do ovo, mas é isso mesmo. A branca é a proteína e a amarela o lipídio. Tranquilo? Mais alguma? Então eu vou colocar aqui para vocês. Querem que eu dite o gabarito ou vocês querem que eu anote? Eu posso ditar só para vocês irem indicando. Não, pode ser? Na primeira, eu não preciso ler toda a questão e interpretar aqui de novo. Na primeira, o item correto é o B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Item B de bola. Na segunda, é o item B de bola também. 2, 2, 1. Na terceira, é o B de bola também. Na quarta, é o D de dado. Toda, não, 1, 2, 3 e 5 estão corretos. D de dado. Na quinta, é de elefante. 2, 3 e 4. Na sexta, C de casa. Na sétima, E de elefante. Na oitava, A de abelha. Na nona, A de abelha. Na décima, A de abelha. Na 11ª, C de casa. Na 12ª, A de abelha. Na 13ª, C de casa. Ou de cachorro, né? Para seguir os animais, né? Na 14ª, é o D de dinossauro. Na 15ª, D de dinossauro. E na 16ª, D de dinossauro também. E as questões sempre vêm assim, né? Juntas, desencadeadas, as mesmas letras. Dá 6? Eu digo de novo. BBB, mas não é o programa, são os itens aqui. A primeira é B, a segunda é D e a terceira é B. A quarta é D de dado e a quinta é E de elefante. Oi. Tá 2? A primeira assertiva, né? Pronto. Relacione corretamente os tipos celulares apresentados em suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. 1. Células eucariontes. 2. Procariontes. Apresentam cromossomos que não são separados do citoplasma por membrana. O que é o cromossomo? É o DNA, né? Então, ele está dizendo o seguinte: qual é o tipo de celular que apresenta cromossomo que não é separado do citoplasma por uma membrana? Qual é o tipo de celular que tem um cromossomo que não é separado do citoplasma? É o procarionte, né? Nesse caso, na eucarionte, ele é separado pela membrana no envoltório nuclear. No caso do procarionte, não. Certinho? Quem está em casa, quer fazer alguma pergunta? Coloque no chat.
Da quinta? Pronto, posso sim. Deixa eu abrir aqui um espaço. Bem, a nossa célula, para que a gente tenha a capacidade de produzir a nós mesmos, né, ou seja, replicar a nossa célula, ou produzir proteínas para a nossa célula, vão utilizar a mesma base, que é o DNA. Então, o DNA ele é a estrutura primária, né, principal de qualquer organismo vivo. O nosso DNA, ele pode fazer o processo de replicação. Vou botar aqui de cor diferente só para... Ah, não. A mesma cor, depois eu separo. A gente tem dois processos que o nosso DNA participa. Um deles é o que a gente chama de replicação. Replicar significa do mesmo DNA eu produzir dois. Então, de uma única célula eu produzir duas células. O que ela faz para isso? Ela se abre, o DNA se abre, e produz uma cópia daquela fita que ele está separando. Depois, ele separa e forma duas células. Tá? Então, isso é basicamente a replicação. Eu vou formar duas células a partir de uma única. Um único material genético. Eu gero duas células idênticas. Beleza? Isso é a replicação. Só que nem é só para isso que serve o nosso DNA. Em alguns casos, que acontece toda hora, na verdade, é um caso que acontece toda hora, o nosso DNA, ele vai servir de molde para a produção de uma outra fita, chamada de RNA. O que é o RNA? Então, imagine assim, que você tem uma receita, mas que você não quer sair do conforto do seu lar para produzir aquele material que você tem a receita. Você quer fazer um bolo, mas você não quer sair do seu envoltório para fazer esse bolo. Você vai pedir seu irmão mais novo para fazer isso. Qual o nome do irmão mais novo da célula? Do DNA? RNA. Então, o que ele faz? DNA. Ele se abre e ele usa a sua informação como molde para a produção de uma outra fita chamada de RNA. Então, o RNA, ele não é uma cópia do DNA. Ele carrega uma informação complementar ao DNA. Certo? A gente vai ver depois as bases nitrogenadas do DNA, como é que o RNA copia essas bases. Esse processo de cópia que ele faz, a gente chama de transcrição. Então, eu estou transcrevendo a informação que o DNA carregava para o RNA. Quando essa transcrição acontece, isso aqui tudo no núcleo, o DNA não sai do núcleo. Ele vai produzir esse RNA. E esse RNA, com essa informação que estava no DNA e agora está com ele vai lá para a organela, chamada ribossomo, e ele vai passar por dentro do ribossomo. Quando ele passa por dentro, a gente vai ver esse mecanismo detalhadamente depois, os tipos de RNAs. Basicamente, ele vai produzir uma proteína. Esse processo do RNA ler, aliás, perdão, do ribossomo ler o RNA, a gente chama de tradução. Ele vai traduzir a informação que o RNA trouxe. Entenderam? E aí, esses dois mecanismos, transcrição e tradução,
fazem parte desse processo chamado síntese proteica, que acontece lá no ribossomo. Seja um ribossomo livre, se for uma proteína para dentro da célula, seja um ribossomo associado ao retículo plasmático granuloso, quando a proteína é externa à célula. Beleza, tia? Tranquilo? Transcrição e tradução. Tudo dentro da síntese proteica. Aí nessa questão, ele falava. As proteínas e os ácidos nucleicos são formados por aminoácidos? Não, né? As proteínas são feitas de aminoácidos, ok. Mas o ácido nucleico ele é feito de base nitrogenada. É um outro tipo de elemento químico, material químico, né? Composto. Então é falso. DNA e RNA são os ácidos nucleicos encontrados tanto em células eucariontes como procariontes. Verdade. A informação contida no DNA pode ser copiada em uma fita de RNA, através do processo chamado transcrição. Verdade. A informação presente no RNA pode ser transformada em uma sequência de aminoácidos, através do processo denominado tradução. Verdade também. Transcrição e tradução, síntese proteica. Oi, pronto. O nosso DNA, ele é um novelo, né? Um grande novelo quilométrico. Então, se o DNA ele ficasse totalmente solto dentro da célula, assim, dentro do núcleo, né? Dentro da célula, ele seria todo enlinhado, como a gente chama por aí, né? Então, para estabilizar a molécula de DNA, para mantê-la numa estrutura reduzida, porém não é novelada, o nosso DNA ele é enrolado num tipo de proteína, chamada de histona. Então, tem as histonas, as proteínas, e o DNA se enovela ao redor delas. E aí isso dá uma estabilidade ao DNA. Certo? Então, é daí que vem esse nome, histona. Todas as moléculas de DNA têm isso. As procariontes também. Que eu também tenho. O que elas não têm é a organela membranosa. Perdão, as procariontes não têm, porque o DNA delas é circular. O DNA da bactéria é circular. O nosso DNA que é em organela membranosa. Só que eles assim, isso, só que ele diz assim na B, molécula de DNA não associada à histona. Essa característica é a característica dos procariontes, mas os eucariontes têm a histona. Por isso que uma tem e a outra não tem. Por isso que não é uma característica comum.
Quem chegou essa semana é bom fazer as questões, né, das aulas anteriores para tirar as dúvidas na próxima semana. Vai trazer as dúvidas para igualar quem já está desde a semana passada. E aí, rapidinho, a gente consegue equalizar o que a gente penou, né, em ciclo do geoquímico. É muita coisa. Foi duas, né? Foi terça e sexta. Foi? Foi. Porque na primeira eu dei introdução à ecologia e pirâmides e na segunda os ciclos, que acho que é a parte o ciclo do nitrogênio, na verdade, né? É o mais chato de todos. É bastante informação. Aí dei uma lida, se tiver dúvida, a gente tira o momento da próxima aula para fazer o ciclo do nitrogênio, especialmente. Os outros, água, carbono, oxigênio, é mais tranquilo. Nitrogênio, que realmente são muitas fases, e a gente precisa entender ela direitinho. Quem não tiver mais nenhuma dúvida, está liberado, né? Senão, pode tirar as dúvidas. E aí, na terça, a gente volta para o módulo.
Tá? Até semana que vem, então. Tchau, bom fim de semana, gente. Até semana que vem. Terça-feira também de novo. 11? Pronto, vamos lá. Revendo a história da alimentação, verifica-se que o pão se tornou um alimento símbolo. Na fabricação de alguns pães, adiciona-se um fermento químico ou biológico para a massa expandir-se e tornar-se macia. Isso acontece devido à produção de. Bem, vamos lá. O que é a fermentação? É o processo de produção de energia, mas que eu não uso o oxigênio no final das contas, como a gente chama de aceptor final de elétrons, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, basicamente, o que é a fermentação? Lembra que a gente falou que lá na nossa mitocôndria entra glicose, entra oxigênio, formando-se CO2, formando água e formando ATP. Tá? Então, esse processo, para acontecer desse jeito, ou seja, para ter toda a quebra, entre aspas, todo o consumo do oxigênio, aliás, da glicose, eu preciso do oxigênio. Quando não há o oxigênio, eu não consigo consumir o máximo de energia que eu tenho na glicose. Mas, às vezes, eu realmente não tenho oxigênio. Então, não tenho como fazer a respiração celular aeróbica. Então, um recurso que eu vou utilizar, fermentação. Ou respiração celular anaeróbica. A anaeróbica, ausência de oxigênio. Então, o que eu faço nesse processo? Vou botar aqui uma célula, posso até ter a mitocôndria, mas eu não uso ela. Porque não tem oxigênio, então não vou usar. Vai entrar, então, nessa célula, aqui no citoplasma. Do mesmo jeito o carboidrato, porque ele é a fonte de energia, e eu vou quebrar esse carboidrato. Ou seja, eu vou usá-lo para a minha produção de energia, ATP. Só que eu não vou quebrá-lo totalmente, porque para quebrá-lo totalmente eu preciso de oxigênio. Então, eu vou transformar esse carboidrato num outro material, que a gente chama de ácido pirúvico. E dependendo do tipo de célula, por exemplo, se for uma levedura, ela vai fazer fermentação alcoólica. Então, eu vou transformar esse ácido pirúvico, depois vou reconvertê-lo em álcool etílico. Tá? Se for um determinado tipo de bactéria, vou fazer fermentação acética. Então, vou fazer ácido acético, vinagre. Se for uma célula animal, vou fazer fermentação lática, ácido lático, ou se for uma lactobacilo, né? Então, dependendo do tipo celular, eu vou converter esse material que eu produzi, esse intermediário, num outro. No processo natural, quando eu tenho a mitocôndria e oxigênio, eu levo esse ácido pirúvico, tá? Eu transformo ele e levo ele para a mitocôndria. Lá, os outros processos vão acontecer. Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Quando não, eu tenho que converter esse material numa coisa menos danosa para a célula, que pode ser álcool, que pode ser ácido acético, que pode ser ácido lático, certo? Fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação lática. Um dos produtos que eu produzo, seja na fermentação, seja na respiração celular aeróbica, é o gás carbônico. Então, aqui também há produção de CO2, certo? Principalmente na alcoólica, certo? Então, na alcoólica, com certeza tem produção de CO2. A fermentação que a gente faz no pão é a fermentação alcoólica. Então, eu tenho a levedura, é um tipo de fungo. Então, esse fungo, eu vou disponibilizar para esse fungo, ou para a gente pode fazer com fermento, né, que não é biológico. Mas no fermento biológico, por exemplo, eu vou disponibilizar para esse fungo o carboidrato, que é o trigo. Né? Esse fungo ele vai quebrar esse carboidrato para a produção de ácido pirúvico e para a liberação de CO2. Depois, esse ácido pirúvico vai ser reconvertido para água, que é o que acontece nas bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Também no pão. Só que com a elevação da temperatura, o álcool evapora no pão e o CO2 também sai. E o CO2 incha a massa do pão. Então, o que faz a massa do pão inchar é o gás carbônico.
O que acontece na bebida alcoólica? Por que a bebida alcoólica tem bolhas? Porque o gás carbônico fica preso nela. Por isso que quanto mais quente a bebida alcoólica, mais espuma tem em cima. Porque quando está gelada, o gás carbônico ele se dissolve. Ele se dilui na bebida gelada. Quando está quente, o gás carbônico sobe. E aí você forma as espumas de gás carbônico. Então, geralmente a fermentação vai produzir um subproduto, um ácido acético, etílico, álcool etílico ou ácido lático, e vai produzir gás carbônico. Certo? Então, nesse caso, o que ele está querendo saber. Não, ele. Não. O que é que faz a massa expandir? O que faz a massa crescer? Gás carbônico. Certo? Tem produção de oxigênio? Não. Porque nenhuma respiração tem produção de oxigênio. A produção de oxigênio é uma característica da fotossíntese, né? Da quimiossíntese, fotossíntese. Ácido pirúvico. Tem produção de ácido pirúvico, que vai ser convertido em algum tipo de ácido ou álcool. Ele também não é que vai fazer a massa crescer, porque ele vai deixar de existir. Gás carbônico, ok. Ácido lático. Se fosse um subproduto, podia ser o lático, se fosse a fermentação lática. E açúcar não, porque o açúcar ele é consumido, ele não é produzido. Produzido na fotossíntese ou quimiossíntese. Só essa? Mais alguma? Tchau, bom fim de semana. Ah, nada. Traga semana que vem alguma dúvida que a gente se enrola. A da autopoiese? Ah, sim. Porque como ele fala de autorreprodução, né? Tem mais a ver com metabolismo, né? Nada. Eu lembro que semana passada vocês estavam falando que estavam tentando rememorar esse conteúdo. Por isso que eu fiz esse TD novo para conceitos básicos. Tá. Que a UES é que gosta dessas questões assim, viu? Bem genéricas. É bom essas questões gerais da UES mesmo, para treinar. Por nada.